Uma mulher e um homem participam de uma entrevista em um ambiente claro e sofisticado. O entrevistador, sentado à esquerda, é um homem de cabelos grisalhos e barba aparada, usando camisa rosa clara, jeans e tênis brancos, com um tablet apoiado no colo. A convidada à direita é uma mulher de cabelos curtos avermelhados, usando blusa cinza sem mangas, calça preta e sandálias vermelhas de salto baixo. Entre eles há uma pequena mesa com copos de água. A cena possui legenda em português na parte inferior. Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Memória de Joinville, que sempre apresenta questões relacionadas à cultura e história da maior cidade do estado de Santa Catarina. E como sempre a gente faz, a gente pede que o entrevistado, neste caso a entrevistada, se autoapresente, falando um pouco, falando seu nome, falando um pouco da sua história, falando um pouco de onde nasceu, falando um pouco da sua formação. Minha convidada, quem é você? Bom, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou Anne Soto, arquiteta e urbanista. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Minha família veio a Santa Catarina há muitos anos, né, já na década de 90, nos anos 90. E eu fiz a minha formação na UFSC, em Florianópolis, estudei lá. Depois fiz mestrado lá também, né? E atualmente faço doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade aqui na Univille, em Joinville. Eu moro em Joinville há uns 16, 17 anos, tenho uma filha joinvilense e atuo na área de patrimônio há mais de 20 anos. Então sempre foi uma área que me atraiu muito, sempre tive um amor muito grande por restauração, patrimônio e tive a sorte de ir direcionando a minha carreira para isso, né, que eu sempre tive vontade de trabalhar. Não é um caminho fácil, né, por isso que eu digo a sorte, por trabalhar com o que eu amo. E atuo na prefeitura, né, atualmente na Secretaria de Planejamento Urbano e também como arquiteta autônoma, fiz alguns projetos pela cidade, algumas pesquisas, né, então venho atuado há bastante tempo em Joinville também. Quando a gente fala em patrimônio arquitetônico de Joinville, o que caracteriza a identidade da nossa cidade? Então, geralmente quando se fala em Joinville, se fala muito do patrimônio ligado à imigração europeia, né, principalmente aos alemães, aos suíços. Porém, se fala pouco na grande diversidade que a gente tem no patrimônio aqui em Joinville, né? Joinville é encantadora por causa disso, né? Nessa questão do patrimônio. Nós temos um patrimônio de milhares de anos atrás, que são os sambaquis, por exemplo, né? Dos primeiros povos conhecidos que habitaram aqui a região. Então, Joinville tem um museu de sambaqui que é respeitado, né, no Brasil, também conhecido em outros países pelas pesquisas que faz. A gente tem mais de 40 sambaquis, né, no nosso município, que são estruturas, né, milenares, né, algumas com mais de 5.000 anos. Temos um patrimônio indígena, com algumas estruturas subterrâneas, né, de tribos, enfim, de etnias indígenas, melhor falando, que habitavam aqui a região. Temos também a presença luso-brasileira, temos a presença de escravizados que habitaram aqui, comunidades quilombolas, né? Então, o patrimônio tombado, né, o consagrado como patrimônio, geralmente está mais relacionado a essa imigração, né? O que a gente conhece mais, os casarões do centro, as casas com técnica em chaimel. Mas Joinville é uma cidade muito diversa e esse patrimônio representa essa diversidade. E aí você falou patrimônio arquitetônico, né? Mas a gente também tem um patrimônio imaterial muito relevante aqui em Joinville. A gente tem a prática do tiro, que veio com esses imigrantes, né? É uma prática já registrada como patrimônio imaterial. Temos o queijo Caucase, melhor falando, a pronúncia, né, em alemão é meio complicada. Então, esse queijo, por exemplo, ele é feito na região de Joinville, na região do Vale do Itajaí e é um queijo registrado pelo estado de Santa Catarina, tamanha a relevância dele. Temos a Sociedade Quênia Clube, né, que tem todo esse histórico. Enfim, temos um leque assim, de patrimônio, né, que está relacionado a todas essas pessoas que colonizaram e habitaram ao longo dos anos Joinville. Né? Então...
E aí você destaca muito bem nos artigos que você escreve, nas suas teses, sobre essa situação de muito pensar no patrimônio relacionado ao centro da cidade, onde é a movimentação, né, maior, onde a cidade cresceu, se desenvolveu com mais rapidez. Mas a área rural também tem muitas coisas muito ricas, né? E não pode ser esquecido disso, né? Sim, exatamente. Nós temos vários bens tombados no centro, tanto pelo município, pelo estado e pelo IPHAN, né? Então, Joinville tem 7 bens tombados pelo IPHAN, o que é bastante coisa. Mas temos esses bens também na área rural que muitas vezes não são conhecidos da maioria da população, né? Então, temos dezenas de edificações com casa em Chaimel, de propriedades rurais que ainda mantêm suas atividades que vêm dos descendentes desses imigrantes desde o século XIX. Então, toda aquela relação da casa com os galpões, com a criação de animais, com o plantio, né? Então tem todo esse saber dessas técnicas, as receitas de família, enfim, aquele modo de vida, né, que fazem parte desse patrimônio tudo tão importante. E tudo isso é integrado a uma paisagem maravilhosa, né, que nós temos aqui na nossa região. Então, na minha opinião, esse é um patrimônio que poderia ser melhor trabalhado no ponto de vista como faz assim Pomerode, né, com uma rota. Para você ter uma ideia, nós temos muito mais em quantidade, né, casas com técnica em Chaimel do que Pomerode. E Pomerode é conhecida, ganhou até um prêmio internacional por ter a rota do Enxaimel, né, por ter todo esse trabalho com os proprietários, com o turismo. E isso poderia tranquilamente também ser feito, não exatamente da mesma forma, né, mas talvez uma inspiração para Joinville, já que nós temos essa área rural tão linda, tão importante, né, para a história e para a economia local também, com a agricultura familiar. Como eu falei para você aqui antes da nossa entrevista, conversei com o coordenador do Arquivo Histórico recentemente e ele destacou a técnica em Chaimel é muito ligada às questões germânicas, né? Mas que é algo que é presente no mundo inteiro, na verdade, né? Não é exclusivamente de lá e a gente tem essa impressão que seja de lá, né? Sim, a técnica em Chaimel veio trazida pelos alemães e suíços aqui para a nossa região, mas nós temos a presença dessa técnica em outros países, como o Dilney falou, na França, até mesmo em Portugal, né? Em outros países do norte da Europa também. E essa técnica, chegando aqui, ela se adaptou às características locais, né? Então, eles trouxeram algumas ferramentas, muito provavelmente, né? A gente não tem muita documentação sobre isso. E aqui usaram as espécies vegetais, as árvores que estavam disponíveis, né? Retomaram essa técnica que já estava entrando em desuso, né? Nas áreas urbanas europeias, né? Mas eles retomaram pela facilidade, entre aspas, que era muito difícil, né? Mas era a única possibilidade que eles tinham de edificar suas residências e a madeira com os materiais. A madeira era abundante na época. Abundante, Nas propriedades eles tinham as florestas, eles tinham que desmatar para poder abrir as áreas de plantação, né? Então essas árvores, como canela, né? Embuia, enfim, várias espécies da Mata Atlântica foram utilizadas nessas casas. Espécies muito diferentes daquelas utilizadas lá na Europa. E algumas adaptações das casas também foram feitas, né? A varanda, por exemplo, para amenizar, né, o calor, porque chegando aqui, a gente sabe, né, esse calorão de Joinville, era bastante difícil ficar dentro da casa, né, sem climatização, sem ventilação. Você quer dizer que não tinha ar-condicionado na época, é isso? Não tinha, infelizmente. E aí a varanda dava uma amenizada ali para toda essa situação, que era muito diferente, essa umidade, né, essa quantidade de chuva. Então, essas casas têm muitas semelhanças com as casas da área rural da Alemanha, mas também muitas características que são só daqui, né, do sul do Brasil. Eu fico pensando, né, considerando o 9 de março de 1851,
teoricamente eles saíram de um inverno na Europa e chegaram aqui num calor do verão, né? Imagina essa diferença, né? Sim, foi assim, pelos relatos dos viajantes, né, europeus que a gente lê, foram dificuldades assim imensas, né? Não se tinha infraestrutura, era muito diferente da propaganda que tinha se feito, né, para eles. Bom, Dilney sabe muito melhor que eu, né? É historiador, estuda isso há bastante tempo. Mas do ponto de vista da arquitetura também, no início eles fizeram casas provisórias, né, casas muito rudimentares, com palha, assim como esses abrigos que eles ficaram no início, assim, provisoriamente, até cada um ter a sua casa. Tiveram que desmatar, abrir estradas, né, então não só construir as suas edificações, mas também ali configurar toda a cidade, a vila e também a área rural, que era mais isolada ainda. Então eles tinham doenças, né, muitos problemas referentes ao clima, tinha toda a questão também de conflitos com uma população que já habitava aqui, tanto de indígenas quanto de descendentes de portugueses, né, que vinham da região de São Francisco do Sul, tinha algumas fazendas aqui também. E eles não falavam o idioma, enfim, uma série de dificuldades, e isso se reflete na arquitetura também, né? O que você citou vários povos, vamos chamar assim, né? Os indígenas, os quilombolas, os portugueses, né? E você falou que então a gente tem um leque amplo, né, de patrimônio nesse sentido. O que caracteriza cada um deles? O enxamel parece que caracteriza bem o europeu imigrante, né? Sim. Os demais, onde que a gente pode observar esses pontos? Então, a própria arquitetura com técnica enxaimel tem algumas influências também, né, desses outros povos, né? Então, algumas técnicas como a taipa de mão, né, que também era utilizada por indígenas e por escravizados, né? Então, pode haver, né, essa influência. É claro que na Europa também se usava a taipa por ser uma técnica bastante primitiva, digamos assim, da arquitetura do ponto de vista lá, né, desde há milênios atrás já é utilizada essa técnica. E também pela facilidade, como o uso da madeira, de você encontrar o barro ali, a palha e tal. Mas era uma técnica muito utilizada, né, por outros povos que habitavam aqui. E uma coisa bem curiosa durante a minha pesquisa, né, de doutorado, que eu pude descobrir no acervo do Arquivo Histórico de Joinville, que muitas casas com técnica enxaimel eram de propriedade de pessoas com sobrenome português, né? Então, o que isso significa? Não que eram os portugueses que faziam, né? Provavelmente eram feitas por carpinteiros, por construtores descendentes de suíços e alemães, mas que também essas pessoas, né, como eles eram chamados, os brasileiros, digamos assim, também habitavam essas casas, né? Então aquela ideia que a gente tem que só o germânico que vivia nessas casas, tal, é uma ideia que comprovadamente ela não procede, né? A maioria delas sim, mas muitas eram habitadas por descendentes italianos, descendentes de portugueses, né? Então era uma técnica que se disseminou aqui pela região e outras pessoas também moravam nessas casas, né? É uma pena que a gente não tenha assim muitos registros, né? Mas muito provavelmente pessoas viviam, se sustentavam construindo essas casas, talvez em grande quantidade, muitas delas se parecem até, né? E aí quem quisesse adquiria, independente da sua origem étnica, né? E talvez até, na verdade, como eles vieram, né, em condições bem difíceis para cá, quem tinha dinheiro realmente era esses que já estavam aqui, que talvez já estavam mais com economias, vamos chamar assim, ou não. É provável, também é uma hipótese, né? Infelizmente a gente não tem como comprovar. E outra questão curiosa também que é bacana divulgar, né? Que também isso tudo a gente descobre pesquisando a documentação. As informações estão ali, né? No nosso arquivo, que aliás é um arquivo incrível, assim, né? O acervo que a gente tem em Joinville
é maravilhoso. Ele por si só já é um patrimônio. E aí em Joinville nós temos muitos projetos arquitetônicos de casas com técnica enxaimel, algo que não acontece em nenhum outro lugar do Brasil, pelo menos até o momento eu não tive conhecimento. E é um acervo muito significativo, são dezenas de projetos e isso faz com que a gente consiga perceber como essas casas eram concebidas, né, como era a planta baixa, os ambientes, como que foi evoluindo ao longo do tempo, né, essa distribuição, a forma de vida das pessoas, porque analisando uma planta baixa, você consegue entender, né, como se dão algumas relações também, né, onde fica a cozinha, onde fica o quarto dos filhos, o quarto do casal, depois como acrescenta uma varanda, né, como essa casa vai mudando ao longo dos anos 30, 40 e 50. Porque os sótãos também, né? Os sótãos. Então, esse acervo, ele precisa ainda ser melhor estudado, né? Na minha tese eu trago um pouco disso, mas é mais um diferencial de Joinville no sentido de que há esses projetos, nesses projetos tem o nome desses construtores, né, eles não são mais anônimos, então tem alguns nomes já, né, uma lista de construtores, porque isso com o tempo foi se perdendo, né? Então quem fez essas casas, quem passou, né, o filho passou para o pai passou para o filho, passou para o neto, então famílias inteiras que se dedicaram a esse ofício, né? Então é muito bacana trazer de volta o nome dessas pessoas, né? Então... E essa ideia que se fala de reunir essas construções num só local, ou seja, teria que desmontar onde estão para preservar, tentar criar algo, você acha que é uma boa ideia? Então, isso é bem controverso, né? Inclusive é um projeto atual que está sendo realizado pela prefeitura, na secretaria onde eu trabalho. Mas eu sou muito franca, né? Já coloquei a minha opinião a esse respeito. Não é uma abordagem que eu concordo, né? Eu acho que isso traz um equívoco na leitura do patrimônio, né? Você deslocar essas edificações da sua ambiência, do seu local original. Não é só o material, né? Como você destaca. Exatamente. É claro que em situações emergenciais, onde você não tem como preservar, é melhor dessa forma do que perder. Sim. Mas considerar a casa apenas como um objeto é bastante problemático. E o meu receio, né, que eu já coloquei também, isso publicamente, é você criar um cenário, né, um falso cenário e criar uma espécie assim de cidade cenográfica numa configuração que nunca existiu, né? Então essas casas elas nunca se configuraram assim em forma de vila. Próximas, né? Próximas. E aí também para quem conhece a técnica, né, e estuda, que são várias pessoas, né, no sul do Brasil que estudam esse tema, a gente sabe que há fases da arquitetura com técnica enxaimel. Em Joinville a gente tem determinadas casas, né, com características do século XIX, e temos casas com técnica enxaimel que foram feitas até os anos 50, 60 e são bem diferentes umas das outras. Então, quando você mistura assim, aleatoriamente, né, tipologias, sem uma questão voltada à educação patrimonial, isso também é problemático, né? Então, são uma série de questões que podem ser trabalhadas de uma forma que tragam a informação para a população, né? Mas eu, pessoalmente, eu não concordo com esse tipo de abordagem, nem com esse tipo de intervenção. Eu nem vou comentar com você, então, sobre o chamado enxaimel fake, né? Que também tenta se criar, não só em Joinville, mas em outras cidades, criar uma caracterização que, na verdade, é externa, né? Não é interna como a técnica original, né? A gente apelida de enxaimeloso, né, ou enxaimeloide, enfim, né, tem vários apelidos assim entre os arquitetos. É claro que a gente tem que entender que isso está relacionado a um determinado pensamento, né,
pós-moderno da arquitetura, lá dos anos 70, 80, em que eram retomadas características históricas, né, de determinadas regiões. Então, aqui na região Joinville, Blumenau, Pomerode e outras cidades, isso foi bastante utilizado, né? A gente sabe que não é o enxaimel original, é uma referência ao enxaimel, e foi muito ligado também ao apelo turístico, né, para trazer toda essa caracterização de cidade germânica, né? Então, está relacionado ao Oktoberfest, a várias coisas, né? A gente tem a Vila Germânica, eu acho, né? Em Blumenau. Mas, assim, tem que entender isso do ponto de vista histórico, né? Na minha opinião, entender que isso estava se referindo a uma estética da época, né? Hoje, eu acho bem complicado, né, você fazer esse tipo de edificação. Mas tem gente até já fazendo tese, dissertação sobre essas casas, não só casas, né, edificações em geral dos anos 70 e 80 que trazem essa imitação, né? Então, entender o tempo histórico delas e, claro, cada um tem uma opinião, né? Esteticamente eu acho bem questionável, né? Não gosto, assim. Mas respeito, né, esse momento, essa época, essa arquitetura. Acho que é deixar claro, né, na verdade, né? Porque se em algum momento pode se perder a informação do que era original e achar que aquilo ali é o que realmente é o verdadeiro, né? Vamos chamar assim. A gente está vivendo um momento assim, né? Que o que aconteceu no passado estão tentando reescrever. Então, eu acho que se a gente não deixar bem claro, olha, essa aí foi uma homenagem à técnica enxaimel, esse ali é só um estilizado, né? Como está na moda dizer assim, sabor enxaimel, né? Mais ou menos assim. E deixar claro, realmente, ó, não é, né? Mas a gente sabe que não é e a gente não quer descaracterizar o que realmente é o verdadeiro. Mas acho que é importante que pessoas técnicas que entendam mesmo dê a sua opinião sobre essas questões, né? E como você mesmo destacou, retirar uma casa de um lugar e passar para outro de uma forma pode gerar um outro reescrever uma coisa que não aconteceu, né? E aí eu fico pensando numa coisa que é bem comum aqui na nossa cidade, que acaba atingindo todos os tipos de patrimônio, lá no Museu do Sambaqui, nos casarões do centro, até às vezes na área rural, que são a questão das enchentes, das cheias, né? Sim. Daí num momento talvez em que é uma região alagável e alterar, de repente tem uma justificativa para preservar, mas fora isso não tem justificativa, né? De qualquer forma, precisa se pensar, né? Porque a gente vive numa região que isso é cada vez mais comum, as enchentes, né? Sim, é bem isso que você falou mesmo, eu concordo. É a questão de comunicar, né, de forma assim verdadeira, né? Enfim, qual é a técnica verdadeira, qual é a originalidade, a autenticidade, que a gente, né, usa muito esses conceitos em patrimônio. Então, tá tudo certo se você comunicar de uma forma eficiente, né, que aquilo ali não é original, né, que aquilo está configurado de tal forma por tais motivos, né, tá tudo bem, né, desde que as pessoas tenham acesso a essa informação. E aí, essa questão também é muito bem colocada, né, dessas emergências climáticas que nós estamos vivendo e as próprias cartas patrimoniais, que são documentos, né, que regem as ações relacionadas ao patrimônio, são documentos internacionais, falam que relocar bens tombados, né, por conta de questões climáticas, enfim, furacões, tempestades, enxurradas, isso é justificado, né, situações muito... Enfim, ou que você tem que relocar uma cidade inteira por causa de uma hidrelétrica, enfim, né, são várias situações. No caso aqui de Joinville, se dá por questões, às vezes, de empreendimentos imobiliários, às vezes por necessidade de duplicação de alguma via, né, e tudo isso.
Mas Joinville, nós temos esse problema de inundações desde a sua fundação. A gente tem fotos muito antigas, né, com o centro inundado, e já o próprio Museu de Sambaqui, acho que foi 2 anos após a sua inauguração, já teve uma enchente, então vem sofrendo há muitos anos com essas questões, né? Então a gente tem um problema sério aqui que afeta diretamente o patrimônio, afeta também os nossos sambaquis com assoreamentos, erosões, né, e tudo isso. E é necessário ter ações abrangentes, né, em grande escala, de projetos de macrodrenagem, microdrenagem, né, políticas públicas que não só protejam o patrimônio, né, mas as pessoas, a cidade como um todo. E é claro que esse patrimônio sofre bastante, né, com essas cheias, com essas chuvas, com a própria poluição, né, do crescimento das cidades, o que todos os grandes centros sofrem também. Mas no caso de Joinville, até o momento, esses casos de relocação, digamos assim, foram por outras questões, né? Não só por questões ambientais. Né? Aí tem uma situação interessante sobre isso, que, como falei, né, conversava com o Dionei, e ele falava uma coisa que todo mundo frequente falam, né, que a cidade o centro da cidade não deveria ser ali, né? A cidade não deveria começar nessa região que é muito alagável, deveria começar um pouquinho mais, né, para frente, onde era mais tranquilo, né? Seria um pouquinho mais alto e tudo mais. Até inclusive tem a história do próprio cemitério, né, que foi para o cemitério dos imigrantes, onde Sim. porque tinham antes um outro cemitério que era numa região mais alagada. E aí a gente falando, né, sobre, por exemplo, os indígenas, né, que na época o Dionei destaca chamado de bugres, né, eles eram selvagens, mas eles se posicionavam num local mais seguro, né? Sim. Eles que eram selvagens sabiam onde construir suas casas, e os civilizados, vamos chamar assim, sofriam com os alagamentos, né? Sim, isso é bem curioso, né? E claro, os imigrantes chegaram aqui, não conheciam e tudo foram de um certo modo enganados, né? E não tinham essa relação com a natureza, né? De domínio da natureza local. Então, com certeza houve essa troca de conhecimentos e tiveram que aprender com as pessoas que já estavam aqui, né? Mas essa relação, pelo que eu pude já ler relatos, né, relação com os indígenas, principalmente, era muito conflituosa, né, teve alguns embates e, inclusive, matanças, né, das duas partes, né, não foi uma coisa assim tranquila, né, quando eles chegaram aqui. E também eu já li alguns estudos, né, teses, enfim, dissertações, que falam dessa questão da adaptação desse colono que veio principalmente para atividades agropecuárias e que no início isso não deu muito certo, né? Eles não conseguiam plantar, o solo não era tão fértil assim, né? Eles também não tinham os instrumentos e o domínio das técnicas. Muitos desses imigrantes tinham outros ofícios, né? Não eram necessariamente agricultores, e tiveram que se virar nas suas propriedades. Então, no início foi muito difícil, né? Eles tiveram dificuldades financeiras, não conseguiam viver ali do seu lote, né? E claro, isso falando da área rural, mas a própria área urbana tinha uma configuração muito parecida com a rural no início, né? Então os lotes eram grandes, as pessoas tinham ali os seus pomares, as suas hortas. A configuração urbana, né, entre aspas, era muito parecida com a rural. O modo de vida das pessoas era quase rural, né? Então era uma vila muito pouco desenvolvida no início. Muito bem, a gente encerra agora essa primeira parte da conversa com a Anne Souto sobre o patrimônio arquitetônico da nossa cidade, mas a gente vai continuar isso num segundo momento e você está convidado para acompanhar. Eu aguardo você. Até lá!